Super N, primeiras notícias. Aí a gente recebe hoje aqui no estúdio o vice-presidente da Associação Mineira das Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho, Alexandre Soares, porque a gente vai tratar de um assunto que com certeza atinge você que está em casa nos ouvindo agora. Bom dia, Alexandre, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Então, Alexandre, teve um seminário recentemente, acho que foi na quinta-feira passada, não é isso? Isso, correto. Para tratar sobre essa questão de medicina do trabalho, sobre a ética, né, nas empresas. Para que o nosso ouvinte que está em casa entenda até a forma como eu abri essa entrevista, como isso pode atingir o nosso ouvinte, que tipo de relações antiéticas, né, podem acontecer dentro das empresas baseadas nessa questão da medicina do trabalho. Bom, Delma, na verdade, eu acredito que isso atinge todos os trabalhadores, né? Porque o trabalhador, ele já está até cansado de ir até as empresas prestadoras de serviço e ter um mau serviço, né? Então, aquele exame admissional que o pessoal chega, o médico mal dá bom dia para ele, né? E acaba não levando em consideração aí as mazelas do trabalhador que enfrenta aí dia a dia no desenvolver das suas atividades. Então, o que nós discutimos no seminário foi criar políticas para que a gente consiga melhorar o atendimento ao trabalhador e prestar um melhor serviço à sociedade. Seria uma espécie de humanização desse atendimento? Também passa por isso, Rodrigo. A gente tem que humanizar porque trata-se de medicina, né? Então, muitas das vezes o trabalhador, quando vai fazer um exame admissional, um exame periódico, é a primeira ou a única vez no ano que ele vai ver o médico, né? Infelizmente, a situação do Brasil na parte da medicina nos traz essa realidade. Então, é trabalhar isso aí na parte social também, mas não esquecendo das obrigações que nós, empresários do ramo, temos também em relação aos clientes que são os usuários do nosso serviço. Mas, Alexandre, como é que funciona essa relação, por exemplo, da empresa? Porque estou pedindo para você explicar realmente como é que funciona essa questão em relação à lei. A empresa ela tem que ter um médico, um profissional da medicina do trabalho que faça parte do quadro de pessoal dele, ou esse serviço ele é terceirizado de alguma forma, até para não interferir no julgamento do médico quando ele vai avaliar aquele funcionário para saber se ele está apto ou não a exercer determinada atividade numa empresa? A legislação, ela exige que as empresas tenham um médico e um engenheiro de segurança do trabalho apenas quando elas têm um número muito elevado de empregados, né? Para as empresas que têm um número menor, mais reduzido de empregados, esse serviço ele permanece obrigatório, mas ele é terceirizado. E é aí que entra as empresas de consultoria, as quais foram representadas aí no seminário de quinta-feira pela AMEST, né? Que é a associação dessas empresas. Então, as empresas hoje de consultoria, elas trabalham com essas empresas que não possuem esse serviço interno, né? Não possui o médico contratado e a gente acaba respondendo aí por um maior número de pessoas empregadas, né? Porque o número percentual de empresas que possuem esse serviço interno é muito inferior às empresas que não o possuem. Então, a gente acaba representando dentro do número de trabalhadores ativos maior número do que as empresas que possuem serviço interno. Alexandre, muitas vezes no momento do exame admissional, do exame periódico que tem que ser feito, a gente percebe o médico fazendo ali para o paciente uma série de perguntas. Você tem a doença A, tem a doença B, a sua família tem o histórico da doença A, tem o histórico da doença B. Mas fica muitas vezes no campo da pergunta para o paciente. Alguma coisa precisaria mudar na sua avaliação nesse sentido para que houvesse de fato uma investigação talvez um pouco mais aprofundada, para que eventuais doenças ou eventuais problemas fossem descobertos de fato com um pouco mais de facilidade também pelo médico do trabalho, por exemplo? O que a gente chama de anamnese, né, que são essas perguntas que o médico faz pro trabalhador ali no momento da consulta, muitas das vezes tem a ver com a parte social, são doenças que podem vir por hereditariedade, né? Mas o foco do médico naquele momento ali é ver qual é o atual estado de saúde do trabalhador para exercer aquela função. Então, em alguma das vezes, algumas queixas do trabalhador ali, elas não têm relação com a função e não têm relação com o trabalho. Então, essas queixas o médico acaba dando encaminhamento a elas, um encaminhamento clínico, né, que nada tem a ver com a parte de saúde do trabalho, né?
O que a gente faz ali dentro da consulta é tentar guardar alguma relação entre o que o empregado vai dizer e a função que ele vai exercer. Então, por força de lei, se ele vai exercer algum trabalho que vai expor a algum tipo de risco mais grave, o médico é obrigado a solicitar alguns exames complementares. São exames laboratoriais, exames diagnósticos, como raio-x, um eletrocardiograma, um eletroencefalograma. Então, acaba que essa consulta, ela é mais voltada para fins trabalhistas mesmo. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um histórico de carcinoma na família, se ela não for exposta a nenhum tipo de risco que pode potencializar o eventual aparecimento desse carcinoma no desempenhar das suas atividades, isso é de só menos importância no momento da consulta da admissão, né? O médico, obviamente, faz ali o registro dessa informação. Ele vai monitorar isso nos exames periódicos, mas para fins de saúde, não para fins de manutenção da saúde em relação ao trabalho. Alexandre, essa avaliação do médico ela é feita tanto na admissão, né, como também quando o funcionário ele vai sair de uma empresa. Existem relatos, por exemplo, a associação já recebeu, tem esse tipo de canal de reclamação ou de denúncia de alguma avaliação que não foi feita de acordo com a ética, que é o que se espera realmente numa relação dessa de trabalho? Qual é a orientação que a associação passa, tanto do ponto de vista do médico que possa ter se sentido pressionado de alguma forma por um funcionário ou por empresa, ou de um funcionário que sentiu que aquele médico não agiu da forma que deveria? A associação, embora ela já tenha aí 13 anos já, ela ainda é uma associação um pouco desconhecida, tanto entre o empresariado quanto em relação aos empregados, de uma forma geral. O que a gente tem tratado dentro da associação são situações que acontecem que os associados passam, né? Esse tipo de situação que você colocou é muito complicado de acontecer dentro de uma consulta, mas ele acontece ao passo que, às vezes, a gente, como empresa, recebe uma solicitação do empresário falando assim, olha, nós vamos enviar o empregado X aí e nós já praticamente demitimos ele. Então, ele tem que ser apto no exame demissional. E, muitas das vezes, o empregado já é algum empregado que tem algum tipo de situação que ele não está apto para ser demitido, né? Então existe essa situação de que o empresário, por achar que está pagando pelo serviço, ele tem a garantia do resultado que ele quer. E o nosso serviço, e aí a gente discute muito a ética em relação a isso, é prestar esse serviço de forma sem sofrer esse tipo de pressão. O que a gente tem que preocupar é com o resultado do serviço, até porque a gente mascarar uma aptidão enquanto a pessoa está inapta, isso vai ser revertido possivelmente no futuro nas instâncias judiciais. Então, a ética nossa é cuidar para que a gente consiga entregar ao nosso cliente, que na verdade é o empresário, um serviço de qualidade e que ele não tenha possíveis consequências futuras de um serviço mal prestado. Então, esse tipo de situação dessa pressão, ele vem diminuindo com o tempo, a partir do momento que os empresários também vão entendendo qual que é o fim da nossa prestação de serviço, né? Mas ainda acontece um pouco, sim. Você falou que a associação de vocês ainda é um pouco desconhecida, né? É um assunto que aos poucos está ganhando corpo, está ganhando peso, mas eu te pergunto, por parte das empresas, Alexandre, existe já uma mudança de cultura, de conscientização da importância que há de se tratar bem essa questão da saúde do trabalho, da medicina do trabalho, da segurança do trabalho? É um dos nossos pilares. A gente propõe ter um maior número de empresas para que a gente consiga, entre nós, discutirmos e elevarmos a qualidade do nosso serviço. A gente precisa entender que o nosso mercado é um mercado muito amplo e que não há necessidade de se precarizar o serviço, né? Quanto maior pujante está a economia, mais número de pessoas estão empregadas e maior é o nosso trabalho. Então a gente precisa de entender que precisamos de utilizar as boas práticas, né? Utilizando as boas práticas, o mercado tem espaço para todo mundo e o nosso convite é para que os empresários venham nos conhecer, venham debater conosco. A gente tem encontros mensais aí para que a gente consiga elevar a qualidade do serviço e pouco a pouco também mudar um pouco do estereótipo nosso aí para o mercado.
Alexandre, só para finalizar, então, o que é que diz o termo de cooperação que foi assinado nesse seminário na última quinta-feira, que envolve, além das prestadoras de serviços, né, também o Ministério Público do Trabalho? Na verdade, o termo de cooperação ele envolve 8 entidades ao todo, né? Então, é a associação, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, envolve CRM também, envolve o CREA. E esse termo ele vem para que cada entidade dessa que está ali dentro, ela consiga trabalhar as pessoas que ela representa de forma a levar a efetividade da temática, da ética. Então, a nossa associação, dentro do termo, ela tem uma obrigatoriedade, vamos assim dizer, de trabalhar os associados para que a gente consiga elevar a qualidade. O CREA, por sua vez, a parte eventualmente punitiva de engenheiros que não prestam adequadamente serviço, o CRM, por sua vez, também em relação aos médicos, e o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho, a parte fiscalizatória, né? Então, cada ente aí trabalha dentro das suas atribuições para que a gente consiga juntos elevar a qualidade do serviço. E esse termo é uma ação inédita em todo o território nacional. A gente não tem notícia de sentar dentro de uma sala esses personagens para que ponhamos um ponto final nessa discussão de ficar empurrando a culpa, né? A gente tem que entender que se cada um utilizar as suas melhores ferramentas, a gente consegue chegar a um fim melhor para todo mundo. Muito bem, a gente conversou com Alexandre Soares, que é o vice-presidente da Associação Mineira das Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho. Gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado. Bom dia, Alexandre. Bom dia, eu que agradeço. E fica aí o convite a todos para entrar no nosso site, conhecer um pouco melhor a associação, www.amest.com.br, Amest com 2 S. Muito bem, amest.com.br. O ouvinte, então, que se interessar, vai entrar no site.